cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que é um grande prazer e alegria tê-los todos aqui conosco, participando dessa noite festiva, um trabalho que está se iniciando e temos a certeza que Deus prosperará. Podeis tomar seus assentos em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, 20 para as 8, então vamos até 8h30. Queridos irmãos, eu quero, antes de estar já ministrando a palavra, o estudo dessa noite, Glória a Jesus. estar agradecendo a Deus pela vida do pastor João Agripino, que nos dá a honra nessa noite de estar aqui. Eu costumo dizer que o pastor João Agripino foi e é um dos homens mais importantes na minha vida ministerial. Glória a Jesus. E ele, através da vontade de Deus que nos indicou ao diaconato da igreja, ao presbitério da igreja, que depois nos apontou para estarmos aqui assumindo essa obra. Estávamos lá com o pastor Francisco e Deus, Graças a Deus, pôs no coração do pastor João Agripino, quando o pastor Edson resolveu sair daqui, entregar o trabalho, e o pastor se lembrou de nós através do Espírito de Deus, e aqui estamos há 6 anos que se passam. Graças a Então Deus. eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor João Agripino, que sempre foi um homem extraordinário na minha vida, principalmente em meu ministério. Quero louvar também a vida do nosso cooperador André, que foi o idealizador disso. Eu estou num nervosismo tão grande essa noite, graças ao André. Glória a Jesus. Graças a Deus, ele nos procurou pedindo permissão para fazer tal trabalho. Falei amém, fique à vontade, e acabou nos incluindo também nesse trabalho. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero, aliás, evangelista Idivaldo, que amanhã será o ministrador da palavra de Deus aqui nessa casa e estará falando sobre o tribunal de Cristo, um assunto escatológico muito profundo, e Deus tem capacitado o servo dele para tratar desses assuntos. Na sexta-feira estará aqui o presbítero Daniel dessa casa, Graças falando também sobre um assunto que não é nada fácil, o arminianismo e o calvinismo. Estará aí o servo do Senhor com essa responsabilidade. No sábado estará também aqui o presbítero José Ronaldo, trazendo o estudo da palavra de Deus. Aleluia. Qual que é o mesmo estudo? Glória a Jesus. A preparação para a volta de Cristo. Graças a Deus. Esses camaradas aí são bem mais preparados do que eu. Vão estar tratando de assuntos escatológicos. Eu, nessa noite, irmãos, quero estar trazendo uma palavra pastoral. Deus me chamou para esse ministério e bate muito forte meu coração de sempre estar trazendo assuntos pastorais. Eu posso até entender um pouco de escatologia, mas é uma área que eu não tenho profundidade, então eu prefiro andar naquilo que Deus me capacitou e me chamou para fazer. Então, nessa noite, nós estaremos trazendo aqui uma palavra pastoral para todos nós, um estudo, no caso, que vai ser aprendendo a ser servo fiel. Nessa noite, nós vamos aqui passar por um conhecimento um pouco mais aprofundado nesse assunto de servo. Muita gente não consegue entender o que é ser servo, e é o que Deus pôs ao meu coração, esse estudo. Quero agradecer também pela vida do pai do nosso irmão André, o pastor Aparecido. É uma satisfação recebê-lo e estar conhecendo o Senhor nessa noite, se faz acompanhado por sua esposa. E agradecer também a todos os visitantes de outras denominações que estão aqui conosco nessa noite. O presbítero Daniel está acompanhando o pastor João Agripino aí, também José Ronaldo, Divaldo, que já apresentamos. Enfim, agradecer a todos os obreiros aqui da casa, os irmãos aqui da casa, obrigado
por vocês terem vindo. Essa tarde, conversando com o Senhor Jesus, eu falei: Senhor Jesus, o Senhor que tem o poder de convencimento, então todas as pessoas que ficaram sabendo desse trabalho, que o Teu Espírito Santo venha convencê-los a estarem conosco aqui, participando. E vejo que o resultado da oração foi positiva. Temos aqui um bom número de irmãos que vieram com esse intuito. Amém? Vamos correr, porque 50 minutos passa rapidinho, irmãos. Glória a Jesus. E eu sou de falar pouco, mas quando é da palavra de Deus, eu não tenho muito limite, não. Abram comigo Efésios capítulo 6. Peço um pouco de tolerância também de vocês. A saúde não está muito boa. Hoje de manhã, a primeira coisa que eu precisei fazer foi ir ao hospital para ser medicado. Mas, graças a Deus que estamos aqui. Se houver alguma falha na voz, irmãos, é por este motivo. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 6, verso de número 5. Eu peço licença para fazer a leitura que está aqui, amada igreja, porque a minha versão é a NVI e eu quero usar hoje a revista atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Amém? Amém. O título, então, irmãos, conforme eu já disse para vocês, é Aprendendo a Ser Servo Fiel. Queridos irmãos, antes de eu entrar nessa palavra, eu quero dizer que um período da minha vida eu participei de uma comunidade, debaixo da bênção do pastor João Crepino, eu procurei ele, a comunidade cristã Paz e Vida. Eu fui participar dessa comunidade durante 3 meses. Eu fui lá fazer um estágio. Como que é o estágio? É estágio que eles preparam a pessoa para ser obreiro, seja um pastor, seja um missionário, seja qual for o chamado. E são 3 meses que passam naquele lugar, aprendendo a palavra de Deus, sendo provados, testados em todas as áreas da vida. Foram 3 meses da minha vida que marcou e me transformou, me tornou uma pessoa, um melhor obreiro, uma pessoa melhor, porque a visão que é passada naquele lugar é de que a pessoa tem que ser um servo, nada além de servo. Não existe Senhor, o Senhor é só Deus. Então, desde o pastor aos obreiros, todos são ensinados a serem servos dentro da igreja. Pastor não é para ser servido, pastor é para servir. Presbítero não é para ser servido, presbítero é para servir. O cristão verdadeiro não é para ser servido, e sim pronto para servir. Por isso que essa noite eu quero falar sobre isso. É algo que eu aprendi, é algo que eu procuro praticar todos os dias da minha vida. Hoje é um estudo, eu quero ser bem calminho, mas se acabar virando pregação, irmão, não se assuste não. A gente está sempre pregando a palavra de Deus, e tem hora que acaba virando pregação também. A primeira coisa que nós precisamos compreender é a palavra servo. A definição da palavra servo. O que quer dizer servo? Porque a palavra de Deus vai mostrar que nós somos servos. Fomos transformados em filhos de Deus, mas não deixamos de ser servos na obra dele. Na obra do Senhor Jesus, nós continuamos sendo servos. E buscando ali no dicionário, nós vamos ver que
A definição da palavra servo quer dizer pessoa que não tem a livre disposição da sua personalidade e bens. É a pessoa que não tem a livre disposição de sua personalidade e bens. Ou seja, aquilo que ela deseja fazer, ela não pode fazer, estando ela debaixo da autoridade de um Senhor. Nós estamos falando aqui no sentido espiritual de que nós estamos debaixo da vontade do nosso Pai Celestial, que é Deus. Então a nossa vontade, ela não tem prioridade em nossas vidas. Pode ser que uma hora ou outra Deus queira cumprir com o nosso desejo. Nós vamos ver isso lá em Salmo, dizendo que deleita-te do Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Mas a prioridade é Deus. A vontade de Deus vai à frente da nossa vontade. Então costuma-se dizer que o servo não tem vontade própria. Que o servo não tem a própria personalidade. Ele vive para fazer a vontade do seu Senhor. Isto é a definição da palavra servo. Ele não tem nada, não possui nada de si mesmo. Tudo quanto ele possui, ele sabe que veio do seu Senhor. E que, sendo do Senhor, é para ser usado na obra do Senhor. Essa é a definição da palavra servo. Talvez esse estudo não é o que você gostaria de ouvir, mas é o que você e eu iremos ouvir nessa noite para o nosso crescimento na obra do Senhor e para fazermos a vontade do nosso Senhor. Se nós não quisermos fazer a vontade do Senhor, nós perderemos muitas bênçãos. Mas quando nós nos colocamos à disposição de fazer a vontade do Senhor, Ele tem todo o prazer em abençoar a vida dos seus servos. Então nós vamos ler bastante a palavra de Deus, porque tudo tem que ter fundamento bíblico. Se nós quatro chegarmos aqui sem fundamentos bíblicos, duvidem, não acreditem. Mas tudo quanto nós apresentarmos e estar dentro da palavra de Deus, isto deve ser verificado dentro das Escrituras e depois colocado em prática. Não apenas conhecimento, mas sim colocar em prática para vivermos a palavra de Deus. Nesse estudo que eu vou fazer, irmãos, eu vou dividir a categoria de servos em 7 tipos de servos que existem. 7 tipos de servos que existem. Aproveitando, também gostaria de pedir para os irmãos, hoje é o primeiro dia, vai ser muito importante, amanhã, sexta e sábado, vocês trazerem caneta, papelzinho, para vocês anotarem. São estudos importantíssimos, e depois de anotado, você pode levar para sua casa, estudar. Uma outra oportunidade que Deus concedeu, você pode usar esse estudo para trazer uma palavra, um ensinamento. Então é muito importante, se vocês se lembrarem amanhã de trazerem papel e caneta, porque vocês, anotando esses estudos, vão crescer mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. São 7 tipos de servos. O primeiro servo, irmãos, está aqui em 1 Samuel capítulo 15, verso 19. Nós vamos trazer o exemplo desse servo. Esse texto vai estar falando de Saul. Olha só o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel 15, 19. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes te lançastes ao despojo e fizestes o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Amém. Até aqui. Queridos irmãos, o primeiro servo desse estudo que eu quero dividir com vocês é aquele que faz ou que quer.
aquele servo que faz o que ele quer e não o que lhe é ordenado. Esse contexto vai nos mostrar que Deus enviou a palavra para Saul, dizendo que Saul deveria se levantar com seu exército para guerrear contra esta nação e deveria matar o rei, os homens, as mulheres, as crianças, as ovelhas, os camelos, tudo quanto possuía naquela nação deveria ser destruída pelo exército de Israel. Ninguém poderia ficar vivo, nada. Iria ser consagrado a Deus aquele povo. Por quê? Porque aquele povo se levantou contra o povo de Deus. E essa foi a ordem que veio. Saul, você deve matar todos eles. Não pode guardar nada. Ninguém pode ficar com vida, nem mesmo os animais. E Saul ouviu a palavra, e então ele juntou seu exército e foi para a peleja. E nessa peleja ele teve a vitória, porque Deus já estava ali pronto para ajudar, para entregar a vitória para ele. Mas na hora da guerra ele vai capturar o rei Agag com vida e vai separar as melhores ovelhas, as melhores vacas, os melhores animais. Ele vai separar, vai manter com vida para guardar. E depois ele vai dizer, olha, nós separamos isso para dar em oferenda a Deus. Mas a ordem de Deus foi uma só: destrua tudo, mate todos. E Saul é um servo que ele não vai fazer aquilo que Deus mandou fazer, mas ele vai fazer de acordo com o que ele acha que é certo fazer. E quando ele fez isso, ele não matou o rei Agag, poupou a vida do rei Agag. E Samuel agora vem para se apresentar diante de Saul, porque Deus chegou para Samuel e falou: Samuel, Saul desobedeceu-me, Saul não deu ouvido à minha voz, por isso eu o rejeitei, eu não o quero mais. E Samuel naquela noite começou a orar, a buscar, a pedir a Deus de misericórdia, ajuda, isso e aquilo, mas Deus já tinha determinado: eu não quero nada com Saul, porque ele me desobedeceu. Então Samuel agora vai sair na procura de Saul. E nós vamos ver que, como ele faz só o que quer, o primeiro servo, aí eu dividi aqui em 4 subtópicos, que diz assim: o servo que só faz o que ele quer e não obedece, à vontade do Senhor. Ponto A: tem ideias próprias. Qual foi a ideia dele? Não, eu vou poupar a vida do rei e vou poupar o melhor dos animais. Por que vamos destruir tudo? Olha que desperdício, olha que coisa, não pode. Ele tinha suas próprias ideias. Ele acreditava que o que ele estava pensando era muito melhor do que o Senhor havia lhe falado. Ele estava se sentindo melhor até mesmo que o próprio Deus. Mas Deus quer que desperdice tudo isso aqui? Não, isso não pode fazer. Então vamos separar, deixar vivos aqui os melhores animais, porque como que nós vamos desperdiçar? Não podemos. E ele então tem as suas próprias ideias. Ponto B: é orgulhoso. Por que é orgulhoso? Coloca para mim aí, Henrique, 15:12. Olha o verso 12. Glória a Deus. É 1 Samuel mesmo 12. Só voltar para o 12. Glória a Jesus. Aleluia. Olha só: e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Sabe o que esse primeiro servo faz? Que faz só a sua vontade. Sabe o que ele é? Ele é orgulhoso. Saul deixou o orgulho
tomar conta dele, que ele chegou lá no Carmelo e levantou uma coluna para ele. Ah, eu sou bom. Então, olha, você acha que eu ia desperdiçar isso tudo aqui? Não, olha como eu sou inteligente, ó. Então, ele levantou o altar, levantou ali uma coluna para elogiar a si mesmo. Então, o servo que não faz a vontade do Senhor, mas faz a sua própria vontade, porque ele acredita que ele é melhor, ele é mais inteligente, ele é mais capacitado, ele é estudado, ele é isso, ele é aquilo, então não ouve o que Deus fala, o que Deus pede, então ele começa a se achar o bom. Ele também não reconhece Deus como seu Deus. O servo que faz o que bem quer, sua própria vontade, ele não reconhece Deus como seu Deus. O texto que nós lemos ali vai mostrar que Saul falou: olha, nós separamos tudo de melhor, Samuel, para sacrificar ao seu Deus. Ou seja, peraí, o Deus de Israel, o Deus de Samuel, não é o Deus de Saul? Porque Saul está falando, para o seu Deus. Quer dizer, ele não tem compromisso com Deus. Ele não quer obedecer a Deus. O Deus de Samuel não está incluído como Deus dele. E em quarto, que é o ponto D, nós vamos ver também que é um homem medroso. Verso 24, Henrique. É um homem medroso. Louvado seja Deus. Ele tem ideias próprias, é orgulhoso, não reconhece Deus como seu Deus e é medroso. Olha só, então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Sabe o que ele está dizendo aqui? Viu, os meus soldados não quiseram matar as ovelhas, matar os camelos, as vacas. Os meus soldados falaram: Saul, não vamos fazer isso não, vamos levar para lá. E eu fiquei com medo. Um rei com medo dos seus subjugados, uma autoridade com medo de exercer a sua autoridade diante dos seus súditos. Então por isso, Samuel, eu dei ouvido à voz deles. Então, nós temos que tomar cuidado com esse primeiro tipo de servo. Esse servo não agrada a Deus. Você que tem suas próprias ideias, você que acha que tudo que você pensa, que você elabora, isso é melhor do que o pastor, é melhor que o obreiro, é melhor que o dirigente, é melhor que as demais pessoas que estão na frente, porque Deus colocou. Cuidado, porque esse tipo de servo não agrada a Deus. Cuidado para o orgulho não dominar a sua vida, a autossuficiência vir até você, porque isso pode acabar com você. Devemos tomar cuidado, porque o Deus do ar, o Deus daquele irmão, daquela irmã, daquele pastor que está na direção do trabalho, é o mesmo Deus que está na sua vida. Tem que haver um compromisso com esse Deus. E não pode ter medo de obedecer o que Deus mandou. Aqui já vem mais para nós obreiros, pastores, presbíteros, evangelistas. Nós que aqui estamos, quando Deus determina algo para nós fazermos, não podemos ter medo de executar a vontade de Deus, ainda que isto pode trazer algum desabor no momento, porque as pessoas não vão entender, não vão compreender, mas isso e aquilo pode levantar um murmúrio no meio. Mas se Deus ordenou e determinou, nós não podemos ter medo de exercitar aquilo que Deus nos passou. Não podemos ter medo de entregar a palavra que Deus pôs no nosso coração, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, e quando obedecemos o que Deus manda, pode ter certeza que a obra do Senhor vai prosperar, vai ser abençoada, porque Deus sabe como cuida da sua igreja. Mas se eu fizer isso, o pessoal vai querer sair da igreja. Se eu fizer isso, vão querer sair da mocidade, vão querer sair
do círculo de oração, se é Deus que determinou e a ordem veio da parte de Deus, procura o seu líder maior, que é o pastor, explica: olha, pastor, Deus colocou isso ao meu coração, eu quero fazer assim, assim e assim. O que o Senhor acha? Se é Deus que pôs, Deus vai testificar ao coração do líder, do pastor, e isso vai dar certo e você vai executar em nome de Jesus. Mas tem que ser debaixo da obediência. Não precisa ter medo do homem, não precisa ter medo de ninguém, porque quando Deus manda, Ele é fiel para cumprir o seu propósito. Mas Saul, porque teve suas próprias ideias, né? Ele quis fazer o que ele queria e não obedecer a Deus, é um servo rebelde, é um servo que se sente superior ao próprio Deus, se sente superior à sua liderança, se sente superior. Então devemos tomar cuidado. Esse é um servo que não deve ser seguido seu exemplo de maneira nenhuma, porque este servo não agrada a Deus. No segundo servo, irmãos, para ganharmos tempo, nós vamos ler agora Mateus 25, verso 24, que é aquele que não faz o que é mandado. Ele é diferente do primeiro. O primeiro não faz, mas tem ideias próprias. Agora este segundo servo, ele não faz o que é mandado. E nós vamos ver o porquê que ele não faz. Já está aqui no telão. Mas, chegando também o que receberam talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. Aí está sendo falado a parábola dos talentos. Jesus está falando isso, e nós vamos encontrar este servo, o servo que ganhou um talento. Os irmãos sabem que o contexto vai falar do que recebeu 5 talentos, do que recebeu 2 talentos e o que recebeu 1 talento. E nós vamos agora aqui falar somente desse que recebeu 1 talento. Louvado seja Deus. Porque ele não vai fazer o que é mandado. Qual era a ordem dada aos 3? A ordem era: vai granjear, vai lá negociar, vai granjear, vai fazer mais moedas, vai transformar, os meus valores, porque os valores é do Senhor, não é do escravo. O Senhor está confiando a um escravo 5 talentos, a outro escravo, a outro servo 2 talentos e a outro servo 1 talento, cada um segundo a sua capacidade. O Senhor sabia quais eram as capacidades de cada um deles. O que recebeu 5 foi, obedeceu e granjeou mais 5 talentos. O que ganhou 2 granjeou e fez mais 2 talentos. Mas este servo que não fez o que era a vontade de Deus, não obedeceu, porque ele não foi. Ele saiu, mas com um propósito diferente. O propósito de enterrar o que era do seu Senhor. Então este segundo servo não faz o que é mandado. Eu coloco aqui: ele só valoriza o que é negativo. Olha o que ele falou: olha, eu sabia que o meu Senhor é severo, é um homem duro, é um homem que é capaz de colher aonde não plantou, isso e aquilo, e ficou com muito medo. Só olhou o lado duro, o lado severo, o lado difícil do Senhor, e começou a valorizar isso, começou a ficar com muito medo. E então ele tomou essa decisão: Louvado seja Deus. Aleluia. eu vou esconder o que é do Senhor. Quando ele voltar, olha o pensamento dele: quando ele voltar, eu desenterro e devolvo para ele. É um servo que só tem desculpas para apresentar diante do seu Senhor. Então, não faz o que é mandado. Ponto A: só valoriza o que é negativo. Meu irmão, quando Deus nos chama para fazer a sua vontade, quando Ele entrega para nós dons e talentos, não é para nós escondermos, não é para nós deixarmos na nossa casa, não é para nós deixarmos aonde quer que nós estejamos. É sim para granjearmos, é para colocarmos em prática, é para fazermos a vontade do Senhor. Ele
vida vai crescendo mais e mais. Para de se sentir o coitadinho. Para de se sentir o incapacitado. Para de arrumar um monte de desculpa, porque o teu Senhor te conhece. Se Ele te deu um talento, é porque Ele sabe que você tem a capacidade de granjear esse talento e ter 2 talentos. Nenhum de nós temos desculpa aqui nessa noite em dizer: eu não tenho talento nenhum. Temos. O que menos ganhou, ganhou 1. Glória a Jesus. Aleluia. Era um homem medroso. Fiquei com medo. Eu fiquei com medo, Senhor. Sabe? Quando vem aquela oportunidade de você falar da palavra de Deus para o seu amigo, para o seu patrão, para aquele que trabalha com você, ou no ponto de ônibus, uma carona, vem aquela oportunidade de você falar de Deus, falar do Evangelho de Jesus Cristo, e você enterra o seu talento. Deixa aquela oportunidade passar. Não faça isso, meu irmão. Não tenha medo. Se você escolheu servir Jesus como teu único, suficiente e eterno Salvador, então veste essa camisa. Seja um cristão de verdade. Por onde quer que passamos, a luz do Senhor precisa brilhar nas nossas vidas. É tempo de verdadeiramente sermos cristãos e falarmos da palavra de Deus. Não devemos ter medo do que vão pensar. Não devemos ter medo do que vão falar. O importante é fazer a vontade daquele que nos enviou. O Senhor Jesus nos enviou dizendo: ide por todo mundo, pregai a minha palavra a toda criatura. Não perde teu talento não. Não precisa ter medo não. Não precisa ter medo se vão esnobar, se vão tirar sarro. O que não tenha medo. Fala da palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Jesus. Então este segundo servo, ele só faz, aliás, ele não faz o que é mandado. Ele valoriza muito o negativo, né? Ele começa, puxa vida, eu não tenho capacidade, e se Deus o livre eu não conseguir fazer isso, e o que o meu Senhor vai fazer comigo? Não, o Senhor te capacitou. E ele também é muito medroso. A palavra de Deus diz que os medrosos não herdarão o reino de Deus, né, irmãos? Temos que ser corajosos. Vamos para o terceiro servo. Eu quero nesses 50 minutos concluir pelo menos 6, para depois nós falarmos do servo fiel, o servo exemplo a qual nós devemos seguir. O terceiro tipo de servo é aquele que faz só o que é mandado. Nós encontramos esse texto em Lucas, capítulo 14, verso 21. O que só faz o que é mandado. Olha só, voltando àquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Agora vai vir a segunda ordem. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. O que eu anotei acerca deste servo que só faz o que é mandado? Nesse texto nós encontramos que um senhor ia fazer o casamento de seu filho e mandou convites especiais às pessoas. E houve 3 convidados que receberam o convite, e eles vieram com desculpas dizendo: não posso ir ao casamento porque eu acabei de comprar uma terra e eu preciso ver como que ela é, se ela é boa, se não é, isso e aquilo. O segundo disse que tinha comprado algumas juntas de boi e precisava testar para ver se eram bons. O outro disse que iria se casar e por esta razão não poderia ir àquela festa. Então, quando o servo chegou para o Senhor e falou: olha, fulano falou isso, o ciclano falou isso, o outro falou isso, e não vou poder vir aqui à festa. Ah, é? Então o Senhor deu a ordem para ele: a minha casa não vai ficar vazia. A festa do meu filho não vai ser uma festa qualquer não. Já que esses não querem vir para a festa,
ruas, vai pelos valados, vai por toda a cidade, e aonde você encontrar pessoas pobres, moribundas, prostitutas, façam todos vir à festa, porque na minha casa vai ter festa, precisa ter convidados, e esses que recusaram vir ao casamento do meu filho, na festa do meu filho, esses não participarão. A ordem foi dada. Então o servo saiu pelas ruas da cidade, pelos valados, por tudo quanto é lugar, onde ele encontrava um pobre, uma prostituta, um bêbado, um miserável, ele convidava: olha, você precisa vir à festa do meu Senhor, você precisa vir, e ele foi trazendo as pessoas, e trazendo, colocando ali no salão de festas, e diz a palavra de Deus que ele viu que, puxa vida, como é grande esse salão, viu? Ô Senhor, eu fiz o que o Senhor me mandou, mas sabe de uma coisa? Ainda tem lugar. Ele sabia que o objetivo do seu Senhor era encher a casa. Então ele, como servo, na hora que ele viu que ainda não estava cheio o salão de festas, ele deveria sair pela cidade vizinha, outros lugares, pelos sítios, buscando as pessoas para virem à festa e encher a casa. Era uma ordem do seu Senhor. O seu Senhor já tinha falado, já tinha mostrado o objetivo. Olha, o objetivo da festa é essa: eu quero a minha casa cheia, para que não haja difamação, porque eu quero que esses que não vieram fiquem envergonhados. Eu quero a minha casa cheia. E o servo foi, trouxe, não encheu, disse: ah, Senhor, já fiz o que o Senhor mandou. E disse o servo ao seu Senhor: feito está como mandastes, e ainda há lugar. Aí teve que vir outra ordem. Meu, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. É isso que eu quero a minha casa cheia, e você é meu servo, você tem que fazer minha vontade. Aleluia, louvado seja Deus. E o servo, recebendo a segunda ordem, foi fazer. Eu coloco aqui como: ele sabe qual é o objetivo, mas só faz o que é mandado. Sabia que isso acontece conosco, né, irmãos? Quando recebemos uma ordem do nosso pai, da nossa mãe, nós sabemos o que ele quer. Nós só vamos lá e fazemos aquilo e pronto. Poderia ser feito um pouco mais, mas já fiz o que o papai mandou, o que a mamãe mandou, né? O pastor, né, quer fazer alguma coisa na igreja, isso, e pede ajuda e tal. Todo mundo sabe qual é o objetivo a ser atingido, a ser alcançado, mas vou fazer só o que o pastor mandou. Poderia fazer um pouco mais, mas vamos aqui. Pastor, eu não consegui e tal, eu fiz o que o senhor pediu, mas não está dando certo, porque até sabe que precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo outro. Então, faça além do que foi pedido. Alcance, atinja o objetivo que foi dado. Então esse servo que só faz o que é mandado, também não é um bom exemplo. Ele precisa ser um pouco melhor. Aqui nós vamos então para o quarto tipo de servo. O quarto tipo de servo nós vamos ver que é aquela pessoa mal educada, grossa. Coloca aí, filhão, Mateus 21, verso 28 e 29. Glória a Jesus. Aleluia. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Olha só que tipo de obreiro, que tipo de filho é este. Aquele que gosta de bater boca, aquele que gosta de questionar. O pai chegou para o filho e falou: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? Existe uma necessidade, eu estou precisando de você, faça isso para o pai. Não vou. Aí ele ficou pensando, bateu aquele arrependimento: puxa vida, por que eu falei isso para o meu pai? Quer saber, eu vou lá. Aí acaba indo e fazendo. Mas a primeira
dele, ou seja, a primeira reação dele foi dizer logo na cara, não, e acabou. Louvado. Será que nós não encontramos esse tipo de pessoas dentro da casa de Deus? Quando o pastor vem, quando o obreiro vem, quando o líder vem, faz um pedido, olha, tem como você ajudar a gente com isso, ou com isso, ajudar a elaborar isso, fazer isso, aquilo. Não, não tem tempo. Não tem como. Não! Sabe aquela pessoa bem grossa, que tem que falar, fala logo na cara, assim mesmo, assim? Parece que é uma coisa bonita, mas não é, irmãos. Louvado seja Deus. Este servo aqui, né? Ele é mal educado, ele é grosso. Ele fala não e não quer saber de mais nada. Mas depois ele fica pensando, puxa vida, o que vai fazer, né? Aí acaba fazendo. Esse tipo de servo também não é bom, não é um exemplo para nós seguirmos. Quando chegarem te pedindo alguma coisa, você vê que não está no seu alcance, fala, olha, mas pastor, eu vou tentar, ô papai, ô mamãe, ó liderança, eu vou ver o que eu posso fazer, tal, talvez não dê certo, mas eu vou tentar. Sabe, aquela pessoa que mostra interesse, que quer ajudar, que quer fazer alguma coisa, diferente daquele que, eu não, nem me chame para isso, porque não é minha área. Eu não fui chamado para isso. Para mim não dá, isso e aquilo. Não devemos ser esse tipo de servo. Então, o quinto tipo de servo é a continuação do versículo. Coloca aí, filhão, o 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de modo igual. Né? Filho, eu preciso que você vá na minha vinha trabalhar lá, tudo bem? E ele respondeu e disse, eu vou, Senhor. E não foi. Olha só que servo. Esse quinto tipo de servo, ele é um enganador. Ele é um mentiroso. Por quê? Porque ele diz que vai fazer, mas já sabe que não vai fazer. Louvado seja Deus. Aleluia. Ô filho, tem como você? Eu vou, papai. Eu vou lá sim, vou trabalhar na sua vida com todo prazer, pai. E sai, o pai fica orgulhoso. Eita, isso sim que é um filho. Olha que menino obediente, isso e aquilo. Chega no final do dia, cadê o fulano? Não deu as caras hoje. Como não deu as caras? Entendeu? Falou que ia, mas não foi. Irmãos, nós devemos tomar cuidado para não sermos esse tipo de servo também. Tem muita gente que fala que vai e não faz. Olha, hoje nós temos um trabalho especial e tal, gostaríamos de convidar vocês, quem pode ir e tal. Ô fulano, você pode ir lá comigo, pode levar uma palavra de Deus lá no ponto de pregação, no culto da praça, isso, aquilo. Eu vou sim, pastor, pode contar comigo. Aí chega no bendito domingo, cadê o camarada? Cadê o bendito servo? Glória a Deus. Aí o pastor fica, ai meu Deus, preocupado. Então, irmãos, são coisas que acontecem, diz que faz, mas não faz. Não obedece, não quer ajudar, mas diz que vai, não, vou. Aí a pessoa fica ali confiando, esperando, olha, fulano é de palavra, isso e aquilo, e não aparece. É um servo mau, é um servo mentiroso, é um servo que engana, porque a pessoa está ali esperando, contando com ela e nada. Isso não é só na área da igreja não, irmãos, na empresa. A empresa chega, o pastor João Agripino aqui, que já é aposentado e continua trabalhando, sabe muito bem disso. O patrão chega e fala, ô Agripino, tem como você ajudar a gente aqui no sábado e tal? A produção aumentou demais, eu preciso da tua ajuda, você pode me ajudar? O pastor vai dizer sim ou não? Não, posso, estou pronto para ajudar ele, porque for necessário isso, aquilo. E cumpre a palavra indo. Pessoas que dizem para os encarregados, que dizem para os pais, que dizem para a esposa, que dizem para os maridos, não, pode contar comigo. Aí pisa na bola. É um servo mau. É um servo que está usando de engano. E não é um servo a ser seguido.
para o sexto servo. Aqui eu encerro a primeira parte e depois nós vamos falar do servo que faz a vontade de Deus. O sexto servo é o que faz além daquilo que lhe foi mandado. É um servo bom, é um excelente servo, mas devemos tomar alguns cuidados. Tá? O servo que faz além do que é mandado. 1 Crônicas, capítulo 29, versos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: eu, pois, são palavras do rei Davi. O contexto vai estar contando os feitos do rei Davi. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engastes, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e todas as sortes de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto, prazer, a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular, que tenho eu, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Olha só o que Davi está testificando aqui. Davi, quando nasceu no coração dele levantar um templo para Deus, embora não era ele que iria levantar, mas ele começou a conquistar muito ouro, muitas pedras preciosas, começou a conquistar muitas riquezas, mármores, tudo isso com o objetivo de colocar na construção do templo, que seria depois levantado por Salomão. Ele guardou muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, pedras de engastes, pedras de mármores, tudo para ser usado, utilizado na construção do templo. É muita coisa que ele guardou, que ele conquistou, com o objetivo de ser colocado na casa de Deus. E neste segundo verso, ele vai falar: olha, eu tenho feito isso, Deus me pediu, eu fiz conforme Ele me pediu, mas eu quero fazer algo a mais por meu Deus, porque eu amo tanto Ele, eu tenho tanto prazer com esse Deus, o que Ele fez na minha vida é tão grande, é tão maravilhoso, que eu quero dar do meu tesouro, do meu ouro, das minhas finanças também, para a casa do meu Pai. Além de ele ter feito tudo aquilo como rei, ajuntado muitas coisas para a construção do templo, ele disse: quer saber de uma coisa? Eu também quero oferecer da minha riqueza, daquilo que Deus tem me dado, eu também quero oferecer na casa do meu Deus. Olha só que servo bom, olha só que servo fiel. Além de ter feito o que Deus lhe havia mandado, ele ainda fala: eu vou fazer além, porque meu Deus merece o melhor, e aquilo que eu tenho, eu sei que veio de Deus, e eu quero também dar ao meu Deus. É um excelente servo. Por quê? Porque ele não tem ideias próprias. Davi não tinha ideias próprias. Davi estava seguindo aquilo que Deus lhe pedira. Por quê? Porque ele reconhece que Deus é seu Deus. Ele sabia que o Senhor era o Deus dele também. Terceiro, ele não é medroso e não valoriza o que é negativo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Ele não tinha medo. Quando ele decidiu dividir, dar
Deus não precisa, mas a obra dele precisa. É por isso que ele me abençoa. É por isso que ele te abençoa, para que a 10ª parte do seu salário venha para a manutenção da obra dele. Para que aquela oferta voluntária que você sente, que você tem o desejo de entregar, seja entregue para a manutenção da obra dele. Mas muitas pessoas, muitos servos são reprovados nisto. Por quê? Não, vai me fazer falta. Não, se eu tirar os 10% aqui, vamos supor, uma pessoa ganha 5.500 reais, meu Deus do céu, não dá. O que ganha 10 mil? 1.000 reais para a igreja? Não dá, vai me fazer falta. O que ganha o salário mínimo, se não me engano é 940 reais, 94 reais, meu Deus do céu, vai fazer uma falta tão grande para mim. São servos apegados com os bens materiais, não conseguem reconhecer que esse Deus tem dado o suficiente para abençoar a sua vida em todas as áreas, e quando você lhe entrega o que é devido, a bênção de Deus permanece sobre a tua vida, e que falta alguma vai ter, porque servimos aquele que é o dono do ouro e da prata. Enquanto você entrega 10%, ele deixa 90% com você, para eu e você administrarmos os 90% com nós. Ele só quer 10, porque a obra dele precisa, mais nada. Mas muitos servos, nessa parte, têm medo. Não, eu pago a conta, eu entrego o dízimo. Vou pagar a conta, porque se eu não pagar a conta, meu nome vai para o SPC, no SPC, e isso e aquilo, e bababá, e não paga, né? Vai lá, paga a conta, e o nome vai para o SPC do mesmo jeito. Porque não tem a bênção de Deus. Ou você coloca o seu Senhor em primeiro lugar, ou você vai sofrer um cadinho. Estou aqui ameaçando, pelo amor de Deus. É o que eu expliquei no domingo passado. Tem muita gente que é abençoada, graças a Deus, tem sua casa, tem seu carro, tem sua empresa, tem seus negócios, e é abençoado porque luta, porque trabalha, porque vai para cima, isso e aquilo, mas aquela bênção de Deus que repousa sobre a vida dos obedientes, que entregam o dízimo e a oferta na casa de Deus, essa bênção já não recai, já não está recaída. É como aquelas pessoas que estão no mundo, não tem compromisso com Deus, mas Deus abençoa elas. Aquele agricultor que faz a sua plantação gigantesca, ele não entrega dízimo na igreja, porque não é convertido, mas Deus abençoa, prospera ali, envia chuva, dá tudo que ele precisa. Essa pessoa é abençoada, porque é um trabalhador, é um lutador, um investidor. Deus também não vai reprimir a pessoa, mas quando você obedece a Deus, porque você ama a Deus, a obra de Deus, você faz isso com todo prazer e com toda alegria. Não é duro, não é difícil. A hora que o pagamento cai na mão, assim, a primeira coisa que a gente procura fazer é entregar o que é de Deus. Malaquias fala: olha, vocês têm me roubado. O que, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Os servos ali estão sendo repreendidos por Deus. Vocês têm me roubado. Mas, Senhor, eu sou tão honesto, eu não roubo nada de ninguém, e quanto mais do Senhor. A palavra de Deus diz que aqueles que entregam dízimo e oferta estão roubando a Deus. É a palavra de Deus. Mas está no Antigo Testamento. É a palavra de Deus. Se o Antigo Testamento só serve, só é usado para falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou só é usado que Deus é meu refúgio, minha fortaleza, para isso serve. Para isso o Antigo Testamento é maravilhoso. Deus é meu refúgio, minha fortaleza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, glória, aleluia. Mas na hora que vem a repreensão, você é Antigo Testamento, pastor? Só serve para isso então o Antigo Testamento? Só para as bênçãos? Para as cobranças da parte de Deus? Não. E eu sei que nós temos aqui pessoas de várias denominações, tá? Está servindo aí. Para todos, porque é a palavra de Deus. Não há reputação quanto a palavra de Deus. No Novo Testamento, o Senhor Jesus não aboliu isso também não. Ali nós vamos encontrar as pessoas, Jesus falando: olha, estão dando dízimo do coentro, disso e daquilo. E isso tem que fazer mesmo, e continuar fazendo. O Senhor Jesus disse que é algo que precisa continuar sendo feito. Jesus não aboliu de jeito nenhum. Mas não é o assunto que eu quero falar.
Puxa vida, já passou 5 minutos. Estou terminando aqui, pastor. Glória a Jesus. Porque ele não valorizava o que era negativo. Ele não ficava pensando, se eu entregar o dízimo e a oferta na casa do Senhor vai me fazer faltão. Ele entregava e falava, Deus tem me abençoado e vai continuar me abençoando. Ele não tinha medo. Não é mal educado. Ponto D, ponto E. Mas não é um servo fiel em tudo. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu termino aqui, nós vamos para o café agora. E depois eu venho falando, terminando essa parte, do servo que faz além daquilo que lhe é mandado, mas vamos ver que também não é o servo ideal, e depois nós tornaremos aqui. Já passou 5 minutos, não quero avançar mais. Glória a Jesus. Boa palavra, né? Então, o primeiro período que ele já falou para nós, e no segundo ele continuará falando para nós com a sua palavra. Por isso nós estamos alegres, Jesus está no nosso meio, louvado seja Deus. O evangelista Edivaldo, venha agradecer a Deus aqui, pedir a ele que continua falando para nós. Senhor nosso Deus, Senhor Pai. no nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nesse propósito, nesse objetivo de aprender, de conhecer, de ser instruído, de ser orientados pela tua palavra, meu Deus. Pedimos ao Senhor que abençoe esse segundo período, a disposição da tua palavra, meu Deus. Estenda ao teu servo graça, iluminação, entendimento, inteligência, para a glória do teu nome, pelo Espírito Santo, que usou na primeira parte, use agora também, para o louvor do teu nome. Nós lhe rogamos e lhe agradecemos em Cristo. Amém. Permanece então um pouquinho. Os irmãos para cá, vocês por favor. Eu quero ser bem rápido agora, irmãos. Acredito que eu vou usar 50 minutos Glória a Jesus. para não tornar tão tarde o trabalho. Lembrando, irmãos, que nós não estamos em culto, nós estamos em um estudo. O culto é até às 9 horas, mas quando é um trabalho específico, não tem como fazermos no tempo do culto, porque o tempo é escasso. O estudo tem que ser aplicado com o tempo para que as pessoas não venham voltar para suas casas com dúvidas. Amém? Nós vamos estar então dando continuidade aqui ao estudo que nós estamos fazendo, aprendendo a ser um servo fiel. Nós falamos já sobre o primeiro servo que só faz aquilo que Aleluia. só faz o que quer, né? Ele tem suas próprias ideias, ele é orgulhoso, ele não reconhece Deus como seu Deus e é medroso. Nós falamos do segundo servo, aquele que não faz o que é mandado. Ele é um servo covarde, ele só sabe valorizar as coisas negativas. Falamos também sobre o terceiro servo, que é aquele que faz só o que é mandado, né? Ele sabe qual é o objetivo que o seu Senhor requer, mas ele só fica no campo até onde ele foi mandado fazer e não faz nada além disso, mesmo sabendo qual é o objetivo. Aí nós falamos sobre o quarto servo, né? Aquele que acaba falando de uma forma grosseira, como uma pessoa mal educada, né? E esse é o quinto servo, que diz não, mesmo que depois ele acabe mudando de ideia, mas a primeira impressão é a que fica. O quinto servo é aquele que diz que vai fazer, mas não faz, né? É o enganador, é o mentiroso. E nós estávamos aqui no sexto servo. O sexto servo é aquele que faz além daquilo que lhe é mandado. É um bom servo, é uma pessoa, né, muito boa, mas ainda não é o servo ideal. O servo que
deve ser o exemplo para cada um de nós. E nós estamos falando aqui da história de Davi, né? Davi, ele não tem suas próprias ideias, ele reconhece que Deus é o seu Deus, ele não é medroso e valoriza o que é, e não valoriza o que é negativo, né? Fazendo a doação do seu próprio tesouro para a construção da casa de Deus. Ele não é mal educado, né? E agora eu ia começar a falar que, apesar de todas essas virtudes, todas essas características que este servo tem serem boas, mas ainda não é aquele servo ideal que nós devemos nos espelhar nele. Davi é um excelente homem, um homem que faz coisas extraordinárias para Deus. A história fica registrado que foi o maior rei de todos os tempos de Israel. A palavra de Deus diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas nós vamos encontrar algumas características também neste servo. Apesar de fazer além do que lhe é mandado, mas também vamos ver que houve momentos na vida deste servo em que ele saiu fora da vontade do seu Senhor. Eu anotei aqui colocando como que: mas não é o servo fiel em tudo. Davi fez além do que lhe era pedido, mas ele não foi fiel em tudo. Aqui nós precisamos falar um pouco, né, de algumas coisas que Davi fez, que infelizmente trouxeram sérias consequências ao seu reinado e também para a sua família e para si próprio. No segundo texto, aliás, na segunda carta de Samuel, no capítulo 11, irmãos, eu não vou me ater ali, mas está registrado algo que Davi fez que não agradou a Deus. Ele é um servo que faz além do que é mandado, mas fez algumas coisas também que não agradou a Deus. Por esse motivo, não é o servo exemplo, o servo fiel, que nós devemos seguir o seu exemplo, porque ele vai deixar maus exemplos também. E ali vai registrar, né, ele olhando do palácio, vendo aquela mulher formosa chamada Batseba, e ele foi alcançado pela concupiscência dos seus olhos, e ele não se ateve somente ao que os seus olhos viu, mas ele quis trazer para mais perto, ele quis possuir aquilo que não poderia ser possuído, que é Betseba. Quando ele viu ela tomando banho despida, ele estava lá em cima, né, do palácio, andando pelo terraço, e lá embaixo, no caso, estaria a Betseba tomando banho no seu quintal, mas o rei olhou para ela e cobiçou. Então, nós vamos ver as consequências deste homem, da vida deste homem, porque depois ele ainda acaba matando o marido dessa mulher, Urias, porque ele queria se safar de qualquer maneira disso. Então, era um servo que fazia além do que Deus lhe pedia, mas infelizmente ele também andou pisando na bola, andou fazendo algumas coisas que era a vontade da sua carne. Ele matou Urias, né? E depois nós vamos encontrar aqui, lá em 2 Samuel, capítulo 24, verso 2, Davi levantando um censo. Ele queria saber quantos homens de guerra valentes ele tinha no seu exército, porque ele começou a conquistar muitas nações, a vencer todas as guerras. E ele começou a acreditar que era o seu forte exército que estava trazendo todas as vitórias para o seu povo. E então ele comete esse erro falando: olha, eu quero saber quantos homens de guerra eu tenho. E aquilo não agradou a Deus. E então Deus chega para Davi e fala: Davi, o que você quer? São 3 coisas. Você quer que eu visite com pragas o povo, que eu entregue você e que eu entregue a nação na mão dos inimigos, ou
Cair na mão dos inimigos? Cair na mão de Deus? E tem mais um. A praga. Ou que eu envie praga sobre a terra. E Davi falou: Senhor, que eu caia nas tuas mãos, porque o Senhor tem misericórdia. E então Deus enviou uma grande mortandade no meio do povo de Israel. E só depois que ele fez um sacrifício para Deus, que veio ali a ira de Deus se aplacar. Por quê? Porque esse servo, além de ele ser um servo que faz as coisas além daquilo que é mandado, mas infelizmente o orgulho tomou conta dele também, acreditando que as conquistas eram porque o seu exército era poderoso, e se este é seu, de que era Deus que tinha abençoado. É isso que nós também devemos tomar cuidado, irmãos, com uma coisa que se chama concupiscência da carne. Todos nós ainda temos dentro o velho homem, e o velho homem, ele está doidinho para ser alimentado pela concupiscência da carne. O desejo do velho homem é tornar a fazer tudo o que desagrada a Deus, os desejos carnais e mundanos, e nós precisamos estar sempre nessa luta, alimentando a nossa alma com a palavra de Deus, o nosso espírito com a palavra de Deus, com a presença de Deus, porque senão o velho homem aparece. Esse servo era bom, era um servo que fazia além do que lhe era mandado, mas não vigiou e caiu no laço da tentação. Caiu em erros que não deveria cometer, e por causa desses erros, ele não sofreu sozinho, mas sofreu a sua família, sofreu a nação de Israel, por causa das consequências deste homem. Assim, irmãos, é para a nossa vida também. Cada pai de família que aqui está, cada pessoa que tem sua responsabilidade como cabeça, a sua atitude vai trazer consequências para a sua família. A sua atitude como marido vai trazer consequências sobre a tua esposa, sobre os teus filhos. A tua consequência com a decisão quanto aos seus filhos vai trazer consequências também para a sua esposa e para os seus filhos. Qualquer atitude que nós, pais, nós maridos, nós que somos os cabeça, tomamos, isso vai refletir na vida da nossa família. Agora, falando como líder, como pastor, como presbítero, alguém que está à frente da obra de Deus, da mesma forma, se nós não levarmos a obra de Deus a sério, não fazermos a obra de Deus como tem que ser feita, ensinar os princípios da palavra de Deus, a igreja também vai se demandando fora dos princípios da palavra de Deus. Então é grande essa responsabilidade. Mas o que eu acho interessante nisso aqui, irmãos, é que quando o servo de Deus se arrepende, Deus trata o erro e transforma em bênção. Talvez tenhamos pessoas que estão aqui nesta noite recebendo esta palavra, e essa palavra, irmãos, é para nos trazer fortaleza, para nos trazer edificação, é para nos trazer correção. E talvez haja alguma pessoa que está assim: pastor, eu estou colhendo consequências difíceis de algo que eu fiz na minha vida, e o que vai ser de mim? Se você verdadeiramente se arrependeu, se você verdadeiramente buscou o amor de Deus, a misericórdia de Deus, eu tenho uma palavra também para a sua vida. Deus, Ele consegue transformar o teu erro em uma grande bênção, porque foi isso que Deus fez na vida de Davi. Davi caiu com Betseba, mas quando vemos ali o seu arrependimento, Deus traz a disciplina, Deus corrige, porque Deus não passa a mão nos nossos erros, mas Ele nos disciplina. Mas vamos ver que da descendência de Davi, com Betseba, veio o Salvador do mundo, e aquele grande erro de Davi, Deus fez com que fosse transformado em uma verdadeira bênção na vida de toda a nação do mundo, porque somente através de Jesus que nós somos salvos. Então não fique preocupado, aguente as consequências. O erro tem consequências, mas saiba de uma coisa: Deus pode transformar esse teu erro em uma grande bênção no nome de Jesus. Talvez haja pessoas que estão no nosso meio, que deu errado num relacionamento e tentou outro e não deu certo, mas você buscou a Deus, falou: Deus me ajude, eu quero que dê certo, eu
mas a bênção de Deus pode te alcançar, porque Deus transforma as coisas erradas e fazem elas dar certa, a partir do momento que há arrependimento do erro que foi feito. Louvado seja o nome de Jesus. Agora sim nós vamos investir esse tempo com o sétimo servo. Este nós devemos seguir. Este é o verdadeiro exemplo. Quem é, irmãos? Quem é a igreja? Jesus. Não faria sentido se nós não falássemos do Senhor Jesus. Agora o sétimo servo é aquele que só faz a vontade do Pai, a vontade de Deus. O segredo do servo para ser perfeito, para ser fiel a Deus, é aquele que quer somente fazer a vontade do Pai e nada além disso. Nós vamos ler agora aqui em João, Evangelho escrito por João, capítulo 4, verso 34. Olha só o que diz. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A primeira coisa que nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, aquilo que deve trazer prazer para nós, é fazer a vontade de Deus. O que nós acabamos de fazer ali fora é uma coisa prazerosa, não é? Né? Os primeiros aí tiveram a oportunidade de comer o bolo, mas teve umas bolachinhas ali para quem ficou mais pro final. Eu também fiquei pro final, e graças a Deus por isso. Mas é uma coisa boa, um cafezinho, um chazinho, um nescauzinho ali, é coisa que traz prazer para o corpo. E o Senhor Jesus, Ele está comparando com a comida. A minha comida, ou seja, aquilo que me traz prazer, é fazer a vontade daquele que me enviou. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, irmãos, é sentir prazer em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não pode ser um peso, não pode ser um fardo, não pode ser tido como algo ruim de fazer, pelo contrário, tem que trazer prazer, porque é a vontade de Deus que está sendo feita. Nós não colocamos nada na frente da vontade de Deus. Nós sempre consultamos a Deus: ó Pai, eu quero fazer assim, 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 mas eu quero que seja feita a tua vontade. E se o Pai fala não, você tem que sentir prazer. E Jesus foi esse servo. Então, primeiro ponto, né, que nós devemos aprender para ser um servo fiel de verdade e fazer um servo bom e fiel de verdade, é ter prazer em fazer a vontade do Pai. Não pode ser um peso vir para a igreja, não pode ser um peso ir para um culto na praça, não pode ser um peso vir para a consagração, não pode ser um peso participar de uma vigília, não pode ser um peso um estudo igual de hoje. Pelo contrário, tem que trazer satisfação, prazer e alegria. Por quê? Porque estamos envolvidos naquilo que é o centro da vontade do Pai. Nós sentimos prazer em orar, nós sentimos prazer em buscar a Deus, nós sentimos prazer em evangelizar. Por quê? Porque esta é a vontade do Pai. Sentimos prazer, não é um fardo. Ai, hoje misericórdia, estou tão cansado. Vai ir na igreja hoje, quarta-feira. Meu Deus, quem será que vai ensinar? Dependendo de quem for. Não. Aí você não está fazendo a vontade do Pai. A vontade do Pai é boa, tem que trazer prazer para as nossas vidas. O segundo ponto, irmãos, por causa do tempo, é procurar agradar somente o Pai. João 5, verso 30. Glória a Deus. Graças a Deus. João 5, verso 30. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo
vontade do Pai que me enviou. Então, se nós queremos ser um servo fiel mesmo, devemos olhar para o exemplo de Jesus Cristo, que tudo quanto ele fazia, ele procurava agradar somente o Pai, e mais ninguém, e nem a si mesmo. É isso que nós precisamos aplicar na nossa vida. Fazer a vontade de Deus em todos os aspectos. O texto inicial que nós lemos vai falar, vai nos mostrar que devemos obediência aos nossos patrões, devemos obediência aos nossos encarregados, devemos obediência aos nossos pastores, devemos obediência aos nossos governantes, devemos obediência a eles. A palavra de Deus vai nos mostrar isso, sabe por quê? Porque esta é a vontade do Pai. O texto lá que Paulo está falando, olha, faça para o seu Senhor como se você estivesse fazendo para Deus, para o Senhor. Por quê? Porque é nisto que o nome de Deus vai ser glorificado. Ainda que você tenha um homem que seja cruel, um homem governante que seja ruim, um governante que vai procurar fazer o mal contra a tua vida, mas todavia, pela obediência a Deus, você se subjuga àquele líder, você se subjuga àquela pessoa, porque você não está fazendo para ele, mas você está fazendo para o próprio Deus. Se nós aplicarmos esta verdade da palavra de Deus aí fora, na empresa, na escola, por onde andamos, seremos os melhores funcionários. Seremos os melhores exemplos em todo esse mundo. É isso que Deus quer. Nós devemos ser luz, ser exemplos. Por que Deus vai estar nos ensinando através do apóstolo Paulo que devemos obediência aos nossos governantes? E não desobediência. Sim, obediência. Desde que não se levanta contra os princípios da palavra de Deus. Aí é outros 500. Se levantar contra a palavra de Deus, aí não. Mas vamos supor que é uma pessoa que um encarregado xarope, um encarregado que não gosta de você e quer te prejudicar. Ô fulano, você deixa esse setor aqui, você vai varrer aqui para mim. Mas eu sou soldador. Já tem quem vai aqui. Eu não sou lixador. E eu isso e aquilo. Você sabe que o cara está te provocando, que o cara está ali e tal. Mas você se lembra da palavra de Deus e você fala, é para fazer isso? Puxa vida, Deus colocou esse cara como encarregado da minha vida. Amém? Deus manda que eu devo obedecer, então eu vou obedecer a Ele. Você pode pegar vassourinha e varrer. Você pode pegar lixadeira, mesmo como soldador. E lixar, estou trazendo exemplos, irmão, de coisas que eu conheço. Coisas que eu fiz parte, entendeu? Isso que eu estou falando dessa linguagem porque é o que eu conheço. Você é pedreiro, mas o encarregado falou, olha, você vai cavar hoje. Pode cavar aqui. Opa, o senhor que manda. Eu sei que eu sou pedreiro, mas tá bom, né? Vai cavar? Você cava, você obedece, você está ali debaixo da ordem daquela pessoa. Você sabe que a pessoa está ali querendo te prejudicar, querendo o teu mal, mas você, por obediência a Deus, se subjuga àquela pessoa, executa o que ela pediu, faz ali, não para ela, mas porque você obedece a Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer algo para ajudar a você, para estar colocando num patamar melhor, porque Deus sabe como trabalha e como age. Não reclame, não murmure, mas faça a vontade do Pai, porque isso agrada ao Pai. Mas pastor, que coisa é essa, pastor? Eu estudei para isso, eu estudei para ficar varrendo, eu me formei para isso e para aquilo. Se é um teste, meu filho, vai em frente. Deus colocou esse líder sobre você, vai em frente, porque Deus vai usar essa mesma pessoa para abençoar a tua vida. Mas depende dos seus testemunhos. Eu não quero trazer só para o mundo espiritual, mas eu quero trazer também para a prática do dia a dia do lado de fora. Vamos para o terceiro item. Abre mão da própria vontade para cumprir a vontade do Pai. Marcos 14, 32. Marcos capítulo 14, verso 32. Os irmãos conhecem bem essa passagem. Jesus está prestes a ir para a cruz do Calvário. Mas olha só, e foram a um lugar chamado Getsemane.
discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, Jesus termina a primeira oração, e chegando, achou-os dormindo, achou Pedro, Tiago e João dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que responder. Louvado seja Deus. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Jesus está agora ali no ponto mais crucial da sua vida. Ou ele faz a vontade do Pai, ou ele faz a sua própria vontade. A vontade do Senhor Jesus agora não era de enfrentar o Calvário. A vontade de Jesus não era tomar rumo ao Gólgota. Ele sabia tudo que estava preparado. E ele vai fazer um apelo: Pai, se possível, porque tudo te é possível, se há essa possibilidade, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe o que o Pai fez? O Pai enviou um anjo. Se não me engano, está em Lucas, outro texto que fala do anjo. O anjo desceu, confortou Jesus. Olha, não sei as palavras que foram ditas, né? Mas diz que veio ali para confortar Jesus. E então Jesus se levanta dali pronto para fazer a vontade do Pai. Nem sempre fazer a vontade do Pai vai nos trazer prazer. Uma hora ou outra vai trazer sofrimento, vai trazer marcas. Não é fácil fazer a vontade do Pai, mas nós somos servos obedientes. Jesus foi obediente até a morte de cruz. O que eu acho interessante aqui, irmãos, é que o Senhor Jesus chega para os seus discípulos, né, que depois vão passar a ser filhos de Deus, e vai dizer: olha, vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você sabia que cada um de nós estamos prontos através do Espírito para fazer a vontade do Pai? Nós já fomos capacitados, o nosso Espírito está pronto para fazer a vontade do Pai, mas nem sempre conseguimos. Por quê? Porque a carne é fraca. Por isso que é necessário orar, aliás, vigiar e orar. Os discípulos não conseguiram. Eles foram vencidos pela fraqueza, pelo cansaço. Não conseguiram orar com o Senhor Jesus. Quando Jesus chegou, eles estavam dormindo. Por quê? Porque o cansaço da carne era tão grande, o corpo físico era tão grande, que eles não conseguiram orar. Isso acontece conosco, irmãos. Quantas vezes nós determinamos alguma coisa no nosso coração, né? Principalmente quando a consagração aqui, não, eu vou nessa consagração e tal. E no sabadão foi aquele dia que foi escalado para fazer hora extra, ou trabalha no comércio assim como eu, e foi aquele dia pesado, difícil, cansado, e você chega à noite todo cansado, para colocar o despertador 7 horas da manhã, para ligar, para você se aprontar e vir para a igreja. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O pastor vai me perdoar, mas hoje não dá.
já tem a ceia à noite. Hoje não dá. Vamos vigiar, vamos orar, vamos fazer a vontade do Pai. Hebreus 10, 9. Já estou encerrando, irmãos. Hebreus 10, 9. Glória a Deus. Então disse, é Jesus, o escritor aos Hebreus está usando as palavras do Senhor Jesus. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés, porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Se Jesus tivesse desistido, nós estávamos perdidos, mas como Ele é o servo fiel, que não quis fazer a sua vontade, mas fez a vontade do Pai, por este motivo nós estamos aqui nesta noite, glorificando e exaltando o seu nome, porque Ele foi fiel até o fim. Aleluia. Vale a pena, irmãos, seguimos o exemplo do nosso Mestre, seguimos o exemplo do Senhor Jesus, porque a obra que Ele fez trouxe para todos nós uma grande salvação. E aqui eu vou concluir com a aplicação. Aleluia, glória. Talvez você fale, mas pastor, isso foi Jesus. Jesus, né? Por que comparar nós com Jesus, pastor? Misericórdia. Jesus nunca pecou, nunca errou. É o Filho de Deus, é o próprio Deus, e isso, aquilo. Mas é o exemplo a ser seguido. Você quer seguir o exemplo de quem? Louvado. Talvez você goste de um determinado pastor. Eu me identifico muito com o pastor Joaquim Palharim, me identifico muito com ele, mas eu não quero ser igual a ele. Ele não é o exemplo que eu devo seguir. Em conduta de vida, não. O exemplo que eu devo seguir é Jesus. Talvez tenha pessoas aqui que gostam de Marcos Feliciano, do Nicodemos Augusto, e vamos colocando os nomes que cada um de vocês sabe, gosta, mas não é o exemplo a ser seguido. São homens de Deus, são homens usados por Deus, mas o único exemplo a ser seguido é Jesus. E essa responsabilidade não é isenta de nós, não. Sabe por quê? Vamos ler lá em João capítulo 1, verso 12 e 13. João 1, verso 12 e 13. Olha só o que nós somos. Eu preguei isso na Santa Ceia. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Eu e você fomos criados na vontade de Deus. Nós somos filhos de Deus, e o peso da responsabilidade não temos como nos isentar. A vontade do Pai é que nós façamos a sua vontade, assim como Jesus fez. Ele é o nosso exemplo. Mas pastor, é difícil. Eu sei que é difícil, mas Ele é o nosso exemplo. Não há outro que possamos colocar como exemplo. Vamos ler agora capítulo 12, verso 2 de Romanos. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós não estamos isentos, somos filhos de Deus. Jesus é o Filho primogênito e unigênito do Pai, mas nós somos filhos por adoção. Não podemos nos isentar da responsabilidade que está sobre nós. É grande a responsabilidade. 12, verso 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
permitido. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta nós ficarmos com desculpas. Ah, mas pastor, isso e aquilo. Nós temos a capacidade, através do Espírito de Deus, de transformar e de renovar a nossa mente. Colossenses capítulo 3, verso 1. Nós vamos ver como que isso é feito. Louvado seja o nome. Como que é feito isto? Glória a Deus. Colossenses 3, 1. Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, somos filhos de Deus, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outros tempos andastes quando viveis nela, mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes e da vossa boca, que sai da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Não temos como nos isentar. Não dá, pastor, não dá. Jesus não dá, Ele foi perfeito, mas Ele nos dá a capacidade, através do seu Espírito, de renovarmos a nossa mente, o nosso entendimento. Como? Vivendo e pensando nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, procurando sempre fazer a vontade do Pai. O velho homem está mortificado dentro de nós. Devemos fortalecer o homem espiritual. Isso é nossa obrigação. E nós conseguimos quando obedecemos e procuramos fazer a vontade do Pai. Não temos como nos isentar disso. Ah, mas pastor, eu não consigo orar, eu não consigo estudar a palavra, eu não consigo isso. Mas consegue, sabe o que? Ficar 3 horas na frente de um filme. Consegue ficar 5 horas na frente de um notebook, ali na internet, fuçando Facebook, fuçando YouTube, fuçando tantas coisas. Ah, pastor, não dá, mas consegue fazer tantas outras coisas. Sabe que o apóstolo Paulo está falando aqui? Olha, você tem que abrir mão dessas coisas e procurar a pensar nas coisas que são de cima, a fazer a vontade daquele que enviou. É isso, é dessa forma que nós renovamos nossa mente. É dessa forma que bloqueamos o mundo de entrar em nós e alimentar a nossa carne, alimentar o velho homem. Sabe como? Pensando nas coisas que são de cima. Deus nos aperfeiçoa para fazermos a sua vontade. Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade. Olha, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, a vontade de Deus, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Pastor, não está dando, está difícil? Então ora e peça: Pai, me ajude, porque eu quero fazer a tua vontade. Me aperfeiçoe em toda boa obra, porque eu quero fazer a tua vontade. Nós temos que desejar que Deus nos aperfeiçoe, senão não seremos o servo fiel. Senão não conseguiremos ser servo fiel. Quarto, quem faz a vontade do
Pai permanece para sempre. 1 João 2,17. Por isso que vale a pena fazer a vontade do Pai. Os maus servos não vão permanecer para sempre, mas aquele que faz a vontade do Pai, olha, e o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É por isso que Jesus Cristo é ontem, hoje e é para todos sempre, porque Ele fez a vontade do Pai, Ele se submeteu a fazer a vontade do Pai, e João está dizendo que aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre, ou seja, tem a vida eterna, porque faz a vontade do Pai. Por quinto, Jesus é o único modelo a ser vivido. Vamos ler Filipenses capítulo 2, verso 5. Graças a Deus. Aqui estou encerrando. Olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Olha que servo. Olha o exemplo de servo. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, olha a consequência do servo obediente. Parece que vai dar tudo errado. Parece que está sendo feito de bobo. Parece que está sendo um otário. Parece que, que bobão, que isso, aquilo, isso que os soldados fizeram. Não és tu rei dos judeus? E pá, cana. Coroa de espinho. Herodes, faz um milagre aí para que eu acredite, faça alguma coisa. Isso daí não é nada, vai embora, leva esse camarada embora daqui. Começaram a esnobar de Jesus, parecia que a história de Jesus ia ser desastrosa. Parecia que ia tudo dar errado, mas olha só, ele sofreu tudo isso. Jesus passou por humilhação, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Você sabia que quando Jesus estava lá quando ele foi para ser preso no Getsemane, chegaram lá os soldados do templo, chegaram lá também mais 600 soldados romanos. Você está pensando que foram para prender Jesus meia dúzia de homens? Você está enganado. A palavra de Deus nos mostra que, além dos guardas do templo, além dos sacerdotes, também estava ali 600 soldados romanos. Imagine uma multidão, à noite, vindo para prender Jesus. Perguntaram, quem é Jesus? Ele apenas disse, sou eu. O que aconteceu com toda aquela multidão que estava ali para prender Jesus? Caíram por terra. Depois, se levantaram, não entenderam nada. O que aconteceu? Um terremoto aqui? Se levantaram. Quem é Jesus? Sou eu. Pela segunda vez. Aproximadamente 700 homens. 600 eram só soldados romanos preparados, habilitados. Só porque Jesus falou, sou eu, caíram por terra. Olha o poder que Jesus tinha. Olha o quanto Jesus era poderoso. Mas a vontade do Pai é que ele fosse preso. A vontade do Pai é que ele fosse julgado. A vontade do Pai é que ele fosse crucificado. Por isso, quando Deus permitir o sofrimento vir, não pense que o sofrimento é o final da tua história. Não pense que a morte é o final da tua história. Porque olha só, agora o que aconteceu com Jesus. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vale a pena ser fiel, ainda que seja humilhado, escorraçado, feito de bobo, mas se a vontade do Pai não resista,
suspeita. Pastor, é difícil demais. Então vamos ler Mateus 28:30. Você quer ajuda? Você quer ajuda? Você tem que fazer uma coisa. Mateus 11:28. Glória a Deus. Glória a Deus. Não dá. Sozinho não dá mesmo, irmãos. Sozinho não dá. Mas olha só. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora aqui vem o segredo. Tomai sobre vós o meu jugo. Todos sabem aqui o que é um jugo? Louvado seja Deus. Jugo, deixa eu explicar rapidinho aqui, porque já estou encerrando. Jugo é um pedaço de madeira que vem, são duas repartições, um pedaço de madeira, aqui faz assim, levanta, né, para encaixar o pescoço e fecha. São duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Então, esse jugo é colocado em 2 bois, porque os 2 bois vão andar juntos, vão caminhar juntos, eles não podem caminhar sem ser juntos. Então é colocado o jugo num boi, junto com outro boi, e os 2 vão puxar o arado juntos. Não tem como um puxar para lá, nem como o outro puxar para lá. Vão andar e caminhar juntos. O que Jesus está trazendo essa linguagem que era tão conhecida para o povo de Israel naquela época, por isso que ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Sozinho você não vai conseguir. Nós devemos nos colocar no jugo de Jesus, colocar aqui e andar junto com Jesus. Não tem como você querer puxar para a direita nem para a esquerda, porque Jesus Cristo é justo, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo, Ele só tem um caminho a ser trilhado, e quando nós estamos andando com Ele, não há como nos desviarmos. Nós devemos então tomar sobre nós, né, o jugo do Senhor Jesus e aprender dele. Sabe por quê? Porque Ele é manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós, se quisermos ser um servo fiel e fazer a vontade do Pai, assim como Jesus fez, porque Ele é nosso exemplo, eu te convido nessa noite para: Senhor Jesus, me ensina, pode pôr sobre mim o teu jugo. Eu estou cansado do meu fardo, eu estou cansado dos meus erros, eu determino que não vou errar mais, eu falo que vou fazer tal coisa no teu reino e não consigo, então chega de fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade, e você vai começar a caminhar com Jesus Cristo, e a vitória será grande em nome de Jesus. Você quer ser servo fiel? Glória a Jesus. Ou quer continuar sendo como esses outros? Jesus é o único, e Ele nos dá capacidade para sermos e para fazermos aquilo que Ele fez. Amém? Nos colocamos em pé. Puxa, eu falei que ia usar 50 minutos. Perdoa, pastor. Jesus amado, eu não estava mais Glória. Vamos orar rapidamente. Feche os seus olhos. Essa palavra não veio aqui só para mostrar conhecimento. Essa palavra veio para mudar a minha e a tua vida. Deus precisa e continua contando com servos fiéis. Deus está contando conosco. Feche os teus olhos. Começa agora a refletir que servo você tem sido. Comece a refletir quais foram as tuas atitudes. De um servo fiel ou de um servo que tem vontade própria? Ou de um servo que só faz o que é mandado? Ou de um servo que não procura fazer a vontade do Pai, chega cheio de desculpas? Não importa, hoje é dia de mudança. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua santa e bendita presença. Esta palavra, Senhor, veio para nos mostrar que, se nós quisermos, o Senhor nos dá a capacidade de sermos fiéis ao Senhor, fiéis à Tua obra. E nós queremos ser servos fiéis, ó Pai. A nossa vontade tem que estar subjugada à Tua vontade. Pai, a Tua palavra diz que aquele que faz a Tua vontade permanece para sempre. O mundo vai passar, a fama vai passar, a saúde vai passar, as coisas desta vida vão
Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia.